Bom, o grande dia chegou. Eu disse que um dia eu viria aqui contar, né, um pouquinho não, bastante coisa, porque eu escrevi aqui, tem bastante coisa, sobre a minha conversão. Na verdade, não é conversão, né, mas é o retorno para casa, assim, de verdade, com consciência, sabendo por quê, aprendendo ainda muita coisa, ainda tô, igual bebê, tô engatinhando em muita coisa. Mas pouco a pouco, a cada dia eu aprendo mais sobre a beleza e a maravilha da nossa fé, da fé católica. Vai ter barulhinho dos passarinhos lá fora. Eu tentei pedir silêncio para eles, mas eles não me obedeceram. Então vamos lá. Eu não sei se eu vou deixar um vídeo inteiro, se eu vou cortar, se eu vou fazer em partes. Ainda não decidi, porque é muita coisa. Então vamos lá, vamos começar. A maioria que tá aqui me conhece, né? Acho que um ou outro não me conhece pessoalmente. Mas assim, eu nasci num lar católico. Católico que a gente chama católico de BGE, né? Católico que vai pra missa porque alguém disse que tem que ir, que reza, né? Porque alguém disse que tem que rezar, mas não sabe o porquê. A minha avó materna, que já está no céu, ela. Hoje eu vejo muita coisa da Igreja Católica e só me lembro dela, né? Como ela. A penitência de não consumir carne às sextas-feiras, né? Ela fazia parte do apostolado do Sagrado Coração de Jesus. Eu via ela com aquela fita vermelha no pescoço e eu não sabia por quê. Ela ia à missa, né? Com todas as suas dificuldades, enquanto humana, enquanto pecadora, mas ela estava sempre indo à missa. Já do lado do meu pai, a minha avó paterna, né? Sempre foi evangélica, meu avô. A maioria, 99% dos meus primos, dos meus tios, são da igreja protestante, né? A maioria da Assembleia de Deus. O meu pai, hoje eu tenho meu pai e a minha irmã, que é um ano mais nova do que eu, que fazem parte da Assembleia de Deus. Então, minha infância foi assim. Mãe católica. Então, a minha mãe sendo católica, meu pai, na época, ele não era nada. Ele não frequentava nem a igreja católica, nem a igreja evangélica. Mas hoje ele disse que no coração dele, ele sempre soube que ele acabaria indo para a igreja evangélica, né? Que era esse o desejo dele. Então foi assim, mas a minha mãe sempre levava a gente para a igreja católica, né? A gente foi batizado, eu fiz primeira comunhão, meu pai inclusive entrou na igreja comigo. Na época minha mãe não pôde, foi meu pai que entrou comigo na primeira comunhão, minha mãe estava doente, estava longe da gente. Então, assim, era assim, meu pai ia para a igreja dele sozinho e a gente ia com a minha mãe. Porém, na adolescência, né, muito influenciada pelos namoricos, né, eu namorei um rapaz, especificamente que ele era da Assembleia de Deus, e eu comecei a ir à igreja com ele. Era em outra cidade, não era na cidade que eu morava, era na cidade onde meu tio morava. Eu ia passar férias lá e conheci esse rapaz, através das minhas primas, e comecei a namorar com ele. E aí, até então, ele entendia eu ser católica, mas começou a me convidar para ir para a igreja dele. E eu frequentei alguns domingos, né? E confesso que, assim, a experiência não foi boa, não gostei. Por outros motivos que eu não vou revelar aqui, mas eu não gostei dessa experiência da visita à Assembleia de Deus. Durante a minha estada, gente, eu tô olhando aqui porque eu tô lendo. Durante a minha estada, né, na casa do meu tio, nessa outra cidade onde ele morava, ele começou a receber estudos bíblicos do pessoal do Testemunho de Jeová. Eles iam lá acho que eu não me lembro se era toda sexta ou toda segunda, agora eu não me recordo, para fazer o estudo bíblico, né, que eles falam. E aí meu tio deu um nó na cabeça dele, né? Eles começaram a mostrar aqueles versículos soltos da Bíblia, né, onde condenava, onde diz que a Bíblia condena a imagem, e um monte de coisa que eles diziam que era errado da Igreja Católica, e o meu tio entrou em meio que parafuso. Até que o meu tio, né, a história dele não tem nada a ver ficar contando aqui, chegou à conclusão de que ele tinha tido uma visão, enfim, e que Jesus mandou ele fundar uma igreja. Ele fundou uma igreja que se chamava Caminho da Verdade, né, se chama ainda, não sei se ainda
e eu me converti, né, para essa igreja dele. Só que assim, eu passava um mês na casa do meu tio, mais ou menos, aproximadamente. Depois eu voltava para minha casa, né? Quando as aulas voltavam, era sempre no início do ano. E aí, quando eu voltei para casa, que eu contei para minha mãe dessa experiência, dessa conversão, então essa minha conversão não durou muito, porque assim que eu voltei para minha casa, minha mãe falou que eu não tava bem da cabeça e que eu tinha 14 anos, né? Que eu tinha sido influenciada pelo meu tio e que se eu realmente seguisse esse caminho que podia esquecer, minha mãe fez um pouco de chantagem emocional, podia esquecer dela e tudo. Assim, tem um certo aversão, né? É curioso, né? Ela sendo católica, casada com protestante, ela tem, acho que por conta das experiências vividas, uma certa aversão ao protestantismo, né? Então, hoje eu entendo um pouco, assim, né? Das atitudes dela, né? Mas era isso. Então, essa minha conversão foi de fogo de palha, não durou muito. Logo eu voltei para a igreja, só que eu voltei diferente. Eu ia para seguir protocolo, porque ela me mandava, eu tinha que ir. Mas eu não ficava, não estava contente, eu estava ali, mas a minha cabeça não estava ali. Eu não via sentido em muitas coisas que a gente fazia na igreja, muitos ritos, para mim não fazia mais sentido. Sabe, algo ali se quebrou e eu tava ali só de corpo, né? Mas assim, a cabeça não tava mais ali. Muita coisa eu não acreditava mais. A vida seguiu, eu me torno adulta, né? Chego aos 18 anos e decido mudar de estado, de cidade, de estado. Eu morava com os meus pais na Bahia até então, e aos 18 anos eu vim morar em São Paulo. Então eu vim trabalhar e eu ficava com a minha tia, né? Praticamente nos finais de semana eu ficava com a minha tia, que é católica. Então, assim, a minha tia me levava para missa todos os domingos, na verdade ela me obrigava. Eu ia porque ela dizia, não, não tem essa de faltar à missa. Às vezes eu falava, tô cansada, porque eu trabalhava a semana inteira, a gente quer dormir até mais tarde um pouquinho, e ela falava, não, o católico tem que estar na missa todo domingo. E eu falava, eu achava aquilo, né, mas enfim, né, eu tinha que obedecer, né, ali ela tava no papel de minha mãe, né, então eu tava na casa dela e eu ia, mas eu não ia para cumprir, mais uma vez cumprir protocolo, né. Mas, assim, os meus primos ali muito engajados na igreja, todos foram coroinhas. Eu vi todos os meus primos, filhos da minha tia, se crismar, né? Aí me deu uma certa vontade de fazer o crisma, né? Mas por conta dos dias que era a catequese era aos sábados e eu trabalhava aos sábados, eu não entrei para fazer a catequese, para fazer o crisma. Então, esse desejo sumiu do meu coração. Eu não tinha mais vontade de fazer. O tempo passa, né? E em 2000 eu conheço meu marido. Na verdade, foi no finalzinho de 99. Eu sou um pouquinho velha. Então, eu conheci ele, a gente começou a namorar. Ele não tinha nenhuma religião, não frequentava nenhuma igreja, né? Muito influenciado pela mãe dele, que mudou várias vezes de religião. Então, eu começo a namorar. Aí que esfriou ainda mais a minha vontade de ir na igreja, né? De ir à igreja. Porque aos domingos, que era o dia que eu tava de folga, e que ele também estava de folga, em vez de ir para a igreja, eu queria ficar com ele, né? Então, aí eu comecei a faltar à igreja, faltar à missa, mesmo a minha tia pegando no pé, brigando, mas eu comecei a desobedecer a ela e eu não ia mais. Ia vez ou outra, para não deixar ela muito chateada, mas meio que assim eu faltava, ia um, faltava o outro. E assim seguiu. Até que a gente decidiu casar, né? Resolveu que era isso que a gente queria, 2 anos depois. Só que até então a gente ia casar no civil, só, né? Questão de dinheiro, né? Financeiro, tudo. E pra mim, o que valia era o casamento civil. Eu falava assim, o que importa é. Eu sempre tive em mente, não tenho nada contra, mas morar junto não era pra mim. Eu não queria isso pra mim. Eu queria casar. Nessa mesma época, minha irmã, né? Ela ia casar.
Ela já namorava há 7 anos, ia casar na igreja, então eu perguntei para ela se teria algum problema da gente fazer uma cerimônia juntas, né? Daí não ficaria tão pesado financeiramente pra gente. E para mim seria legal, duas irmãs casando no mesmo dia, né? Então assim foi feito. A gente casou no civil aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e fomos casar no religioso lá na igreja na Bahia, aonde eu frequentei a minha vida inteira, né? Até os meus 18 anos. O padre que celebrou o nosso casamento, ele era muito conhecido do meu cunhado na época, né? Meu cunhado era da igreja, do ministério litúrgico da igreja. E assim, para casar, eu tive que prometer para o padre que eu faria o crisma posteriormente, que eu não tinha, né? É um detalhe, meu marido, ele era batizado na igreja, acho que católica do Brasil, e não foi aceito o batismo dele. Ele teve que batizar novamente para poder a gente casar. Mas aí a gente fez todo o trâmite e casamos, né? Casamos na igreja lá na Bahia, tudo. Mas ainda seguia assim, depois do casamento, continuando da mesma forma. Ia à missa, mas não sempre, quando dava, quando queria, quando sentia vontade, né? Ficamos dessa forma. Só eu ia, ele não ia. A catequese e o crisma que eu prometi ao Padre Carlos, que já está no céu, eu só estou fazendo agora, 22 anos após. Mas antes tarde do que nunca, né? Então, assim, eu casei, o meu sonho sempre foi, eu sempre soube que a minha vocação era ser mãe, eu sempre quis, isso sempre foi um sonho, um desejo claro no meu coração. E assim que a gente casou, a gente nem entendia o que era abertura à vida, nem sabia o que era, mas a gente já era aberto à vida, né? Muito, meu marido para realizar um sonho meu, né? Não era tanto o sonho dele. Se viesse, ok, mas era meu, ele sabia que era meu. Só que os anos foram passando e esse filho não vinha, né? Passaram-se. A gente casou em 2002 e eu engravidei em 2007, 5 anos. 5 anos tentando, às vezes eu tentava, aí eu parava, desistia, aí eu ia usar algum método, falava, não, agora eu não quero também, não veio, agora eu vou fazer outra coisa, vou pensar em outra coisa, fui fazer academia, não que isso me impedisse, né, mas assim, fui tentar cuidar um pouco do corpo, que tava, né, precisando. Enfim, e às vezes era assim, tinha tempo que eu tava focada, que era isso que eu queria, e tinha tempo que eu falava, ah, não, se vier, vai ser quando Deus quiser. Mas até que, assim, o relógio biológico vai batendo, né, e a gente vai dando um certo desespero na gente, né. Eu lembro que um dia assistindo, na verdade ouvindo, pela Rádio Globo, o programa que o Padre Marcelo Rossi tinha, eu não lembro agora como era, acho que era Momento de Fé, o nome do programa. E que ele teve um dado momento, ele falou assim, né? E eu senti que era para mim. Ele falou assim: Deus, Jesus me mostra uma pessoa que o sonho dela é ser mãe e que ela nesse momento ela tá desacreditada, tá um pouco desacreditada de Jesus, de que ele é capaz de realizar esse milagre na vida dela. Mas assim, Jesus tá me dizendo que você tem para você colocar a mão na sua barriga e acreditar que esse milagre virá. E você só precisa acreditar que ele é o Deus do impossível. E eu lembro que nesse momento eu coloquei a mão sobre a minha barriga e eu disse para Nossa Senhora, eu falei, Nossa Senhora, peça ao seu filho que realize esse milagre na minha vida. E se eu alcançar essa graça, eu prometo que eu nunca mais vou fazer nenhum pedido à senhora, para a senhora interceder por mim junto ao seu filho, nenhum pedido para mim. Para mim, eu nunca pedirei mais nada. Em 2007, eu engravido do meu tão sonhado Davi. Sim, ele já tinha nome, ele sempre foi Davi. Eu lembro que em 2005 eu escrevi uma cartinha dos sonhos que eu queria realizar, como eu queria estar em 2010, né? E em 2010 eu queria estar com 2 filhos, seria sendo um Davi e Maria Clara. Maria Clara só realizei 10 anos depois. A carta eu fiz em 2005.
e eu tive a Maria Clara em 2015. Mas então, o Davi nasceu em 2008, eu já estava muito, muito, muito feliz, realizada. A gente ouviu de médicos que nós não seríamos pais, né, biológicos. Foi um tapa na cara, mas através de uma amiga, a gente procurou uma clínica, fizemos um tratamento, né, e hoje o Davi tá aí, o meu garotão de 16 anos. Em outro momento, se for importante, é necessário, eu venho aqui contar como que foi. Mas enfim, o meu sonho se realizou. E aí, desde então, eu seguia, né, com esse meu propósito, não pedir mais nada a Deus, para mim. Eu podia pedir para alguém que eu amasse, filho, mãe, marido, mas para mim não mais. E aí, em 2011, Deus me manda o meu bebezinho, né? Para quem não seria pai, não seria mãe biológica, né? Sem nenhum tipo de tratamento, sem querer, né? Porque eu não estava preparada. Foi uma gravidez difícil, de risco. No meio da gravidez a gente passou por uma mudança, a gente mudou de estado e veio meu bebezinho, minha segunda bênção. Então, assim, eu já não pedia mais nada para Deus. Eu queria muito ter uma menina, mas eu não me achava no direito de pedir, né? Então, quando eu soube que era um menino, para mim, ok, né? E eu achava que seria o último, mas ok, tava tudo certo. Em 2012, eu descubro estar grávida novamente do meu Joaquim, meu Injoa, como eu chamo ele. É o meu pimentinha. E aí eu queria, aí assim, eu não pedia para Deus, mas eu queria uma menina, mais porque o Davi queria muito ter uma irmãzinha, mas quando eu descobri que era menina, eu fiquei, né, um pouco balanceada, baqueada, mas ok. Para mim seria o último, tava tudo ok, 3 moleques na minha vida, tava tudo certo. Eu tava mais que feliz, mais que realizada. E aí, quando eu achava que tava tudo certo com meus 3 moleques, no início de 2015, eu descubro a 4ª gestação, a minha Maria Clara. Quando a gente saía, né, com esse monte de criança, 4 crianças, né, as pessoas olhavam pra gente como se a gente fosse ET. Que estranho, né? Aí eu me perguntava, né, meu Deus, o que tem de errado com a gente? A gente andava no supermercado, no shopping que a gente ia, a cidade que a gente morava era Aracaju, uma cidade pequenininha, né? 600 mil habitantes. Então, assim, as pessoas nos olhavam como se nós fôssemos de outro mundo. E aí, às vezes, eu me perguntava, por vezes eu me perguntava, onde foi que ficou normalizado para as pessoas que o correto e o normal é ter 2 filhos? Porque assim, eu não entendia muito porque as pessoas olham. Quando a gente diz assim, ah, tenho 4. 4? Nossa! Até hoje é assim, né? Mas assim, tanto é que assim, eu escondi a minha última gestação até quando deu. Até o 7º mês. Até que um dia eu fui colocar o lixo na rua e eu ouvi uma vizinha falar: Nossa, aquela mulher já tá buchuda de novo. E isso me fez tão mal. As pessoas não sabem como isso faz mal para quem escuta. Como é triste. A essa altura, com 4 filhos, né, realizada, né, eu sempre soube que era isso que eu queria ser, era ser mãe. E em meio a 2 gestações, que foi a do Pedro e Joaquim, eu cursei a faculdade de pedagogia, concluí, mas não exerci, né, não fui trabalhar como professora, porque eu morava em outro estado, sozinha, não tinha família, não tinha rede de apoio. E aí em 2016, no início de 2016, eu decido mudar de Aracaju para minha cidade, né? Voltar para minha terra. Por lá eu fiquei durante 4 anos, acabei trabalhando 2 anos na escola pública de lá. E assim, ao mesmo tempo, né, cuidando das crias e trabalhando, até que em 2020 a gente resolve voltar aqui para São Paulo. Meu marido estava aqui, a gente estava lá sozinho, só eu e as crianças, né?
Eu fui para lá porque eu teria rede de apoio, teria minha mãe para me apoiar, porque eu queria trabalhar e só, né, tendo alguém próximo para poder eu consegui, né? Com crianças pequenas, eu fui para lá, a Maria tinha 3 meses de vida, então assim, eu precisava de alguém para me auxiliar, então por isso eu decidi mudar para lá, né, para ficar próximo da minha mãe. Então, em 2020 eu volto para morar em São Paulo, eu vou morar em Guarulhos. Aí eu chego aqui em fevereiro, não, no finalzinho de janeiro, e em março estoura a pandemia, né? Todo mundo trancado em casa, as igrejas fechadas. Quando eu morava lá na Bahia, eu morava em frente à igreja, mas assim, eu também continuei com a mesma rotina de só ia quando queria. Eu batizei meus 4 filhos na igreja católica, tudo. As crianças frequentavam a catequese de lá, né? Eles pequenininhos, iam para a catequese. Mas eu mesma só ia quando eu conseguia arrumar tempo, né, para ir. Então eu segui nessa mesma rotina. Quando eu cheguei aqui piorou, porque as igrejas logo fecharam, né? Eu não conhecia nada, a igreja não é próxima da minha casa. Então esse foi um motivo pelo qual eu me afastei ainda mais, né? Então eu me tranquei no meu mundo, achando que era o suficiente eu fazer as minhas orações antes de dormir, quando fazia, né? E tá tudo certo, porque eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu não mato, eu não roubo, né? Então tá tudo certo, não tem problema nenhum. E eu não preciso ir à igreja, né? O que eu vou fazer lá se eu posso conversar com Deus da minha casa? Não tem sentido. E também a igreja fechada, né? Então. E assim a gente seguiu. No início de 2021, bem no início mesmo, de repente, eu acordo um dia. Na verdade, o meu corpo foi dando alguns sinais, né? Que eu não fui percebendo. Mas quando eu me dei conta, eu tava no fundo do poço. Depois eu fui diagnosticada, né, com transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. E foram os meses mais difíceis da minha vida. A página que eu gostaria de... Muitas vezes eu gostaria de esquecer. Eu não queria lembrar que aconteceu. Por isso, quando eu escuto alguém falar de alguém que tá com depressão, com síndrome do pânico, com transtorno de ansiedade, eu sei bem o que essa pessoa tá sentindo. Eu vivi na pele. E pela misericórdia de Deus, Ele me sustentou e eu cheguei até aqui. Porque vários pensamentos passam pela cabeça da gente quando a gente tá com... Quando a gente vive esses momentos sombrios. E é só Deus que nos sustenta, viu? Porque vontade de continuar, a gente não tem. Não tem. A gente quer acabar com aquele sofrimento.